Bom dia, vamos dar início à nossa reunião hoje. Temos o grande prazer, bom dia aos colegas que estão online também. Hoje temos o grande prazer de receber aqui a professora Adriana Bittencourt Campaner. Professora Adriana é conhecida de todos e ela é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é mestre e doutora pela mesma instituição, é chefe do setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia da Santa Casa de São Paulo. E é também presidente da Comissão Nacional Especializada em Patologia do Trato Genital Inferior da nossa FEBRASCO. Professora Adriana, agradecer em meu nome, em nome do professor Nilson, nome da disciplina de ginecologia, pela sua presença aqui conosco. E ela vai nos falar sobre os aspectos atuais no diagnóstico e tratamento da vulvodínia. Vi uma parte boa dessa apresentação da professora Adriana no Ormogin, e aí, conversando com o Nilson, pensamos e resolvemos convidá-la para estar conosco aqui. Muito obrigado, viu, professora Adriana? A palavra é sua, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. A apresentação do meu querido professor Baracá e o convite de ambos aqui, que é com muito carinho. A ordem dos professores aqui, o pedido é uma ordem para mim, né? Então, esse assunto é um assunto bastante complicado. Eu estava conversando, agora o Sérgio me falou, e eu me liguei desse assunto. Gente, a vulvodínia é a endometriose da ginecologia. Não é verdade, Lana? É aquela paciente... É a enxaqueca da vulva. Essa também é uma boa. Então, é um assunto bastante complexo, né, vulvodínia. Então, a gente vai tentar trazer esse aspecto de uma maneira bastante fácil. Eu tentei colocar os aspectos principalmente do diagnóstico e o tratamento, que eu acho que é o ponto principal, né? Então, o que a gente vai conversar? Primeiro, eu vou colocar alguns aspectos pensando em relação à vulva. Porque todo mundo fala vulva, ela é pele, só que ela tem alguns pontos importantes. Então, a vulva, ela é um tipo de pele especializada que tem características morfofuncionais únicas. Então, existem vários estudos que fizeram biópsia de pele normal e compararam com a pele da vulva, de trabalhos onde foi feito ninfoplastia, etc. E o que eles observaram em relação à pele? Ela tem uma maior permeabilidade para perda de água, maior sensibilidade à dor e irritação, maior inervação, e os nervos que estão lá, eles têm um menor limiar ao estímulo, maior irrigação que outras partes do corpo, uma maior resposta à histamina e uma absorção maior de medicamentos que outras partes do corpo. Então, vejam, o que a gente tem em outras partes do corpo, a pele, ela vai responder de uma maneira mais exagerada do que qualquer pele de outra parte do corpo. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente conversa de vulvodínia. Agora, o que é a pergunta principal? O que é vulvodínia? Vulvodínia, ela teve aqui, vejam, descrições históricas e terminologias da dor vulvar. Então, começou lá em 1880, vocês vejam, que a gente teve vários nomes e várias classificações de dor vulvar, até que agora, em 2015, vocês vão falar para mim, Adriana, mas, nossa, 9 anos atrás, sim, é a classificação que ainda vigora hoje, e vocês vão ver que é uma classificação bem didática, bem fácil da gente compreender. Então, a vulvodínia, ela foi caracterizada nessa classificação de 2015, onde se reuniram essas 3 sociedades, que é a Sociedade das Doenças Vulvares, da Saúde Sexual e a Sociedade também de Dor Pélvica. E nessa classificação foram colocadas alguns pontos principais. Então, vejam aqui. Opa, esse aqui está mais... Opa, peraí, vamos voltar antes.
Então, vejam, eles classificaram a dor vulvar. A gente tem 2 tipos de dor vulvar. A dor vulvar, ela relacionada a problemas locais específicos. Então, vocês estão vendo. Então, a paciente ela pode ter uma dor vulvar porque ela tem um problema na vulva. Ou ela tem um problema em alguma outra região que se reflete na vulva. Então, vejam, a gente está acostumada a ter problemas infecciosos, inflamatórios, o líquen escleroso, neoplásicos, a gente tem os carcinomas, a gente tem as neurológicas. Esse é um fator importante, eu já tive alguns casos. Então, por exemplo, eu tenho um herpes zoster que pode dar na vulva, ela fica com uma neuralgia local. A gente já teve casos no ambulatório de paciente com herpes simples. Às vezes, ela tem uma neurite sem lesão. Então, a gente acha que ela tem aquela dor, e ela fala, olha, essa dor vai e volta. Então, eu tenho que tirar uma boa anamnese. A gente pode ter a iatrogênica vulvodínea, então, vocês vão ver que agora ficou, vocês, os professores aqui que têm relação ao climatério, nós temos agora essa moda de laser, essa moda de estética genital, e eu já recebi vários casos de pessoas que desenvolveram vulvodínea por laser, por diversos procedimentos. E também, um outro aspecto importante é que, às vezes, nós temos pacientes com atrofia. E essa atrofia genital, ela pode levar também a uma dor, uma sensação, um incômodo. Também, agora, nessa dor vulvar, de uma maneira geral, a gente tem a chamada vulvodínia. Então, o que é a vulvodínia? A vulvodínia é uma dor vulvar que tem uma duração de pelo menos 3 meses. Então, a dor vulvar, de uma maneira geral, então a gente viu, a gente tem a dor vulvar relacionada a algum problema e eu tenho a dor vulvar, ela que não tem uma causa aparente. Às vezes, as pacientes, elas podem desenvolver as duas. Ela pode ter, às vezes, por exemplo, uma candidíase, e a candidíase de repetição, por exemplo, depois pode levar a uma vulvodínia. Então, aqui, essas imagens são todas do nosso ambulatório até, e vocês vejam que eu tenho várias causas que dão dor vulvar, mas é uma dor vulvar relacionada a um problema específico. Então, eu tenho um líquen crônico, eu tenho ali uma candidíase, eu tenho um líquen escleroso e assim por diante. Agora, a vulvodínia em si, que é o tema da nossa aula, por isso que a gente teve que chegar a esse tópico, ela é uma dor vulvar, então a paciente, ela conta para a gente. É uma dor vulvar, eu coloquei etc. Por quê? Porque a literatura coloca dor, ardor, queimação, incômodo. Então, a gente pode interpretar essa vulvodínia de diversos aspectos. E ela tem que ter uma duração mínima de 3 meses, sem causa identificável. E esses fatores associados a gente vai comentar. Então, ela é multifatorial, é uma dor de intensidade variável e na ausência de achados. Então, na definição, é uma coisa importante. Eu vou examinar a paciente e ela não vai ter nenhuma alteração visível, tá? O importante são esses descritores. Então, vulvodínia, ela pode ser localizada. O mais comum de todos os casos de dor vulvar é a vestibulodínia, que é aquela dor localizada no introito, ali na região do vestíbulo. Essa é a mais comum. Mas a gente pode ter clitorodínia, a gente pode ter generalizada, ou pode ser as duas, em momento uma ou outra. Ela pode ser provocada ou ela pode ser espontânea. Então, às vezes, a paciente tem atividade sexual, começa a dor depois. Ou ela tem, só de andar já tem. O aparecimento primário ou secundário, pós uma doença ou de repente do nada, e o padrão temporal, intermitente, persistente, constante. Então, essas são as características da dor vulvar, e essa classificação, esses descritores, tinham inicialmente sido apresentados naquela classificação de 2015.
E, mediante isso, aí teve algumas discussões em congressos e etc., relacionando esses descritores. Então, aqui, vejam, em 2019, houve esse outro consenso do mesmo grupo. E aí, aqueles descritores que eu comentei aqui com vocês antes, que eram descritos de maneira bem simples, eles foram agora detalhados. Então, mais ou menos, é isso que eu comentei com vocês naquele slide anterior, só que agora eles fizeram um artigo, uma reunião inteira, e essa publicação de 2019, onde eles descreveram melhor a dor vulvar. Mas, gente, para quem não faz patologia genital, não adianta a gente ficar. Então, o que a gente vai guardar é isso. O que é uma vulvodínia? É uma dor vulvar que tem mais de 3 meses e que eu olho e a paciente não tem nada, tá? E aí a gente examina, a gente não encontra nenhuma alteração. Então, agora é um ponto importante. Por que a vulvodínia, aqui a gente falando a primária, a secundária, todo mundo aqui já tem uma ideia, porque a gente teve a patologia, e agora a gente tem que pensar na primária, aquela que de repente a paciente aparece com uma dor vulvar, né? Então, quando isso eu aprendi desde lá da faculdade, é o seguinte: quando a gente tem muitas teorias, né, é porque a gente não sabe direito o que acontece. Então, isso é a vulvodínia, né? É como a Alana colocou a enxaqueca, até endometriose, né, Sérgio? A endometriose acontece por quê? Fluxo retrógrado, não sei o que, deve ter mais outras que eu ainda já passou da minha época. Mas é o seguinte, a gente sabe que a vulvodínia existe um componente psicológico extremamente importante das pacientes. Isso é um dos fatores que a gente sabe. Alguns artigos discutem, será que ela desenvolveu o componente por causa da vulvodínia ou a vulvodínia apareceu por causa dessa parte psicológica? Na maioria das vezes, os trabalhos escrevem que são pacientes depressivas, pacientes, sabe aquela paciente que você pergunta, você tá bem? Tô péssima, né? Então, esse tipo de paciente. E quando a gente vai ver, existe uma associação do quadro de vulvodínia com aquele quadro de bexiga dolorosa, fibromialgia, que é aquilo assim, dói o corpo todo, não sei o que é fibromialgia. Então, existe essa associação, intestino irritável. Agora, em termos de teoria orgânica, por que você explicaria essa vulvodínia? Primeiro, poderia existir polimorfismos que a pessoa tem um aumento de risco de infecção. Então, por exemplo, a pessoa tem um monte de candidíase de repetição. Isso tem descrito alguns MBLs, alguns fatores, alguns receptores vaginais, né? E aí ela tem mais infecção. E aí ela tem também uma resposta inflamatória exagerada. Então, ela tem uma candidíase, faz um processo grande. Fatores hormonais também. Então, a gente tem casos onde a gente se envolve, por exemplo, na pós-menopausa e etc. Alterações musculoesqueléticas, mecanismos neurológicos centrais e periféricos. Existem vários estudos de vulvodínia com marcadores imunistoquímicos, onde foi encontrada uma neuroproliferação local. Então, eles, por imunistoquímica, eles delinearam os nervos com contagem e etc. Então, essa é uma das teorias mais aceitas, é que essa paciente, por uma alteração que ela teve, algum quadro, ela acabou desenvolvendo e aumentando a proliferação nervosa. Então, é importante a gente colocar aqui essas causas e esses fatores etiopatogênicos. Por quê? Porque isso vai ser importante na hora da gente tratar. Porque o que a gente vai usar para essas pacientes? Inflamação, a gente tem um aumento de células inflamatórias, a paciente tem um aumento de liberação, os fatores psicossociais é muito importante e defeitos estruturais. Então, vejam, eu tenho muitas causas e a teoria é que a gente acha que é um pouquinho de cada coisa, mas essa teoria da neuroproliferação é uma das teorias mais aceitas. Então, baseado nisso que a gente comentou, então, assim, é importante a gente saber o que é importante a gente saber por que isso acontece, porque para eu tratar, que a gente vai abordar agora, eu preciso saber como ela formou. E o diagnóstico? Então, o diagnóstico é o primeiro tópico que está aqui, é um diagnóstico de exclusão.
Então, eu preciso saber isso, todos os ginecos precisam saber que existe isso. Primeiro porque eu já recebi muitas pacientes que chegaram e falaram, olha, o médico mandou ir no psiquiatra. O médico falou que eu não tenho nada, que eu sou louca. Então, isso é o que a gente mais escuta, tá? Então, assim, existe um componente psicológico, que nem a gente comentou, associado, mas a gente pode ter, sim, esse quadro. Outra coisa, e também a gente deve saber que existe. A gente sabe hoje que o Google, né, ele é o nosso maior concorrente. Então, hoje os pacientes chegam para a gente e falam assim, doutor, eu acho que eu tenho quase certeza que eu tenho tal coisa, né, na minha área. Então, fala, olha, o HPV, o negócio. Então, porque senão ela vai aonde? Na rede social, no Instagram. A gente estava comentando com o professor Nilson aqui, a gente tem hoje milhares de especialistas em estética, em patologia genital, em etc., que você vai ver, passou um mês lá na minha residência e continua. Então, por isso que o médico ele precisa saber que é a vulvodínia, para ele chegar e falar, olha, eu acho que é isso. Ele pode não saber tratar, mas ele reconhecer, né? A anamnese é importante no aspecto que, tá bom, é fácil, olha, dói a minha vulva, sei lá, geralmente essas pacientes, elas passam por muitos médicos, então quando chegam comigo, por exemplo, já passaram 6, 7, 8 médicos, né, vem com uma pilha de receita, hoje eu não trouxe aqui, não achei a foto, mas eu tirei uma foto de uma paciente com vulvodínia que trouxe, assim, uma pilha de receitas. Então, o que acontece? A gente tem que saber também o que ela usou e tentar ver, que nem eu comentei com vocês, é importante a gente excluir a doença orgânica. Então, por exemplo, eu comentei do caso do herpes de repetição que eu tive, que a gente foi, eu falei, mas gente, essa dor vai e volta todo mês, não é? Fica 15 dias, aí entrei com o quê? Com valaciclovir, e aí a paciente não teve mais a dor. Então, porque o herpes, por exemplo, de repetição, ele pode ter uma liberação, o vírus, por exemplo, ele vem do gânglio sensorial e ele caminha, ele dá neurite, só que ele não dá lesão na pele. E você pode ter liberação assintomática viral, até com transmissão, então a gente tem que chamar isso. Eu tive um outro caso interessante, que a paciente tinha uma dor, ela falava que era na vagina e na vulva, e o diagnóstico final era de uma endometriose pélvica, que não aparecia no ultrassom, e com infiltração nervosa. Então, gente, a gente tem que pensar também, como um outro caso, que a Neila até, foi uma paciente da Neila, que a gente viu junto, ela discutiu, é uma paciente que tinha uma alteração em coluna mesmo, e ela tinha uma neuropatia, e aí tinha irradiação para a vulva. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho que excluir essas causas e não falar de cara que a paciente é doida e ela não tem nada, tá? Porque eu não vi nada naquela vulva. A anamnese é importante, que nem eu falei, tem que ter um tempo. Os exames complementares, que aí eu vou solicitar, uma ressonância, a sorologia do herpes, assim que nem a gente comentou, alguma coisa. E aqui, esse último tópico, muitas vezes, gente, todo mundo, eu tenho já várias pacientes com vulvodínia que você examina, não tem nada, aí o médico pede vulvoscopia com biópsia, não é ser necessário, é com biópsia. Eu trabalho num laboratório aqui em São Paulo e às vezes vem solicitando para fazer biópsia. Primeiro, que a biópsia não vai dar nada, gente. E é o seguinte, às vezes, aquilo lá pode ser um quadro que vai piorar, porque imagina, você vai fazer uma biópsia de vulva que dói pra caramba, a gente pode ter uma piora do quadro e o resultado vai vir esse processo. Agora, essa história, eu quero ver se tem essa hiperproliferação nervosa. Gente, os laboratórios que a gente tem hoje, isso é só estudo científico que a gente tem, tá? Agora, na hora que a gente, na anamnese, a gente vai o quê? Vai fazer chama K-tip test. Isso daqui é assim, eu fiz o diagnóstico da paciente, é clínico, tá? Então, eu vou conversar com ela, já na minha cabeça eu estou formulando a hipótese vulvodínia. Examinei, olhei a vulva, não achei nada, tá?
tá? Lembrem, eu posso achar uma atrofia, então no início ela pode ter essa atrofia pode até ser a causa, né? E aí eu não encontrei nada, aí eu vou fazer com um cotonete, ou às vezes com o dedo, para eu saber onde tem a dor, para eu caracterizar, olha, é localizada, ou ela é uma vulvodinha difusa, para a gente começar e a gente ver os parâmetros, tá? Então, o diagnóstico é muito simples. Simples quer dizer, a gente precisa afastar as outras causas e eu tenho isso. Agora, vem o ponto principal, que esse daqui, ele é uma dificuldade. Quando eu tenho muitos tipos de tratamento, é porque eu não sei tratar direito, tá? Então, o que eu trouxe? Vocês vão ver, aqui a gente tem 3 slides falando de tratamento. Tudo que a gente pode fazer, tudo que é descrito na literatura. Então, a gente vai... Isso daqui são aspectos clínicos também. Então, quando a paciente tem a vulvodínia, a primeira coisa, você tem que falar para ela, olha, eu acho que você tem isso. Eu vou mostrar mais para o final da aula. A gente tem vários... a gente tem site, gente, tem vulvodínia.com, combatendo a vulvodínia, tem, assim, muitos sites, muitos blogs, né? Então, a paciente vai falar assim, olha... O problema seu agora é a gente descobriu que você tem vulvodínia. Tá, agora eu vou te dar uma notícia boa, descobriu que você tem. E vou te dar uma notícia ruim, é que você vai demorar para ficar boa. Então, isso que ela tem que entender. A vulvodínia, ela não melhora de um dia para o outro. Então, isso que a gente tem que conversar com ela. Por quê? Porque a vulvodínia, ela vai levar, às vezes, 6 meses, 1 ano para ficar melhor, tá? Então, isso é o ponto importante do tratamento. Vestuário, higiene, cosmético, absorvente. Então, a gente tem que afastar também fatores irritativos. Como eu comentei com vocês lá no começo da aula, a vulva, ela responde a tudo, exageradamente. Então, se a pessoa já tem, às vezes, uma hiperpatia, uma proliferação nervosa, qualquer coisa que você vai usar ali pode piorar. Então, a gente vai lembrar, tentar usar um sabonete. Eu não sei se vocês têm ideia, mas todo sabonete, para ele ficar duro, para ele ficar um sabão mesmo, uma pedra, ele tem que ter soda cáustica, tá? Mesmo que a gente fale, de glicerina, etc. E eles têm um pH o quê? Básico. A vulva tem um pH ácido. Então, quando a gente usa, o ideal é a gente usar um sabonete líquido. Então, essa história, eu posso usar sabonete líquido, esses de higiene íntima todo dia? Pode, tá? Então, a gente pode recomendar isso para paciente, só que tem que ver, né, gente? Hoje em dia tem sabonete líquido da Natura, não sei, o ideal seria de um adequado, né? O absorvente diário para ela tirar e melhorar. A gente tem que pedir para ela uma avaliação emocional. Olha, amiga, eu sei que você está desanimada, vamos tentar passar num psicólogo. Uma das coisas iniciais que a gente encontra na literatura, que seria a dieta pobre em oxalatos. Uma das teorias que eu não comentei, que é uma teoria mais simples, é que a paciente ela teria depósitos de cristais de oxalato na urina, e esses cristais, que são microscópicos, eles irritariam a vulva. Então, essa é uma das teorias. Então, uma das coisas que a gente pode fazer num todo, né, é essa orientação, uma dieta pobre em oxalatos, que está aqui, olha. Se vocês tiverem dúvida, você chega para o paciente, olha, coloca no Google, que eu até testei isso, e assim, procura dieta pobre em oxalato. O que você não pode comer? Tem lá no Google, tá? E aí, essa é o que geralmente a gente recomenda, e alguns trabalhos, são poucos, falam o quê? De você administrar citrato de cálcio diário, que vai combinar com o oxalato, e aí vai diminuir essa eliminação. O que mais que a gente pode fazer? Creme lubrificante durante a relação sexual. Algumas pacientes, elas até não conseguem ter atividade sexual, elas colocam que tem dor, que piora, mas algumas conseguem, então sempre oriente o lubrificante. Por quê? Porque se não desliza, né, quando ela tem atividade sexual, esse trauma pode piorar. Anestésico tópico, isso é a maioria dos artigos coloca. Então, assim, uma das coisas que você pode fazer, que não vai atrapalhar, a gente tem a lidocaína, que é essa xilocaína que existe no mercado pronta, ela é a 2%.
em gel. Então, o que eu mando fazer, a gente lá na faculdade manda fazer, a gente manda formular uma lidocaína um pouco mais forte. Então, geralmente, eu peço para formular a 5% em gel neutro, gente, porque às vezes a gente não sabe, qualquer coisa a mais ali na vulva pode irritar. Então, o que a gente fala para ela? Que durante o dia começou a doer. Ai, tá doendo. Ela vai no toalete e passa isso. E na literatura a gente pode utilizar 6 a 7 vezes por dia essa lidocaína. Então, tá doendo, vai lá e passa no banheiro. Então, isso, ele não é o tratamento dela. Então, aqui, nesse primeiro slide, eu coloquei o quê? São terapias auxiliares para a gente chegar no problema principal que eu vou mostrar. Mas isso daqui é uma coisa que ajuda. Até fazer o efeito, as medicações que a gente usa aqui, a gente vai fazer o quê? A gente pode ir passando essa lidocaína local e etc. E aí, olha aqui uma coisa que é bem interessante. A gente tem a paciente que incomoda muito, ela molha um algodão e ela põe no introito e fica durante a noite, aí não numa concentração do 5%, mas nessa de 2%, tá? O que mais que a gente pode usar? A gente pode usar a estrogênio-terapia tópica. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que está na pós-menopausa, ela tem uma atrofia vulvar importante, e aí, o que acontece? Antes de eu pensar que ela tem uma vulvodinha mesmo, ou por uma neuropatia, peraí, vamos usar um tratamento. Essa paciente, ela não pode usar estrogênio, eu posso usar momentaneamente. Então, ela tem um câncer de mama, alguma coisa, eu posso usar momentaneamente. E aí, para ver se ela tem uma melhora, que a gente vai tomar uma providência depois. Mas a gente vê que o estrogênio tem um efeito. Vejam, ele aumenta o limiar da dor, ele diminui o processo inflamatório, liberação de citocinas local. Também o que eu posso fazer? Fisioterapia local, acupuntura, TENS, aquelas a gente pode encaminhar junto para uma fisioterapeuta para ela te ajudar. A gente tem aqui, geralmente, uma equipe multidisciplinar. Em alguns casos, tem descrito pacientes que têm, às vezes, um pouco de vaginismo associado. Então, ela tem uma contratura, a dor vulvar é por isso. Então, alguns trabalhos descrevem diazepam oral ou vaginal, etc., mas esse item é mais raro. Agora, aqui, a gente vai entrar nos tratamentos mesmo em termos de vulvodinha. Então, como eu comentei com os senhores, né? A gente tem que a teoria principal da vulvodinha seria essa dor, esses nervos proliferados. Então, a Lana colocou a enxaqueca, mas eu colocaria o seguinte: a gente pode falar para a paciente que a vulvodinha é a epilepsia da vulva. Em que aspecto? Que os nervos dela estão atacados, porque às vezes a paciente não entende, né? Esse negócio de... a paciente não entende. Então, o que é uma epilepsia? Porque aí você vai linkar a epilepsia com os remédios, a amitriptilina e etc. Porque ela fala, eu vou tomar remédio de louco? Eu não sou louca. Aí você vai explicar, olha, a sua vulva é como se ela tivesse um ataque epilético. Então, eu tenho que usar um remédio parecido. Então, aí ela entende e aí você consegue usar a medicação. Então, o que a gente pode utilizar, e é descrito na literatura, que eu posso usar ou tratamentos tópicos ou tratamentos orais. Então, eu vou colocar no próximo slide os orais, mas é o seguinte... Eu, Adriana, particularmente, gosto de utilizar, inicialmente, uma medicação tópica, porque esses medicamentos, às vezes, eles sedam as pessoas, né? São muito sedativos. Então, às vezes, a gente, começando com alguma coisa local, eu acho interessante. Então, é assim... O que a gente tem seriam sedativos tópicos. Então, vejam aqui, são as receitas de bolo que a gente pode utilizar. Aqui que eu falei, eu aprendi com a professora Lana, né? Ela utiliza bastante amitriptilina com baclofeno, né, Lana? Ela associa os dois, que eu aprendi com ela, mas a gente pode utilizar qualquer um desses daqui e todos são descritos na literatura como eficazes, tá? Então, a gente pode colocar a amitriptilina, geralmente, quando eu ponho, eu associo com o baclofeno.
A gabapentina local, ela está descrita de 3 a 6%. Eu utilizo 6, porque é tranquilo. A gente tem a doxepina. A doxepina é um antidepressivo tricíclico. Então, como que a gente formula isso daqui? A gente manda formular. Aqui agora, a gente mistura. Eu gosto de colocar um pouquinho de lidocaína 2%, porque essas substâncias, na hora que você aplica, ela pode dar uma irritada. E aí vale a pena a gente colocar o Pentravan também, porque aí você tem uma absorção. Então, como que a paciente utiliza isso? Ela começa ao deitar, ela vai aplicar na vulva, e aí você tem que explicar para ela. Essa medicação, ela é um dessensibilizante do nervo. Então, isso aqui não vai de um dia para o outro melhorar. Então, a gente vai começar a usar, e aí ela vai começar a ter uma resposta depois de uns 20 a 30 dias. Então, isso tem que explicar para a paciente. E aí eu peço para ela voltar no consultório depois de uns 45 dias. Então aí você tem que falar para ela, olha, minha amiga, se você voltar comigo e já começou a melhorar 10%, a gente tem que ficar feliz. E tem que explicar que isso vai demorar bastante tempo. Algumas pacientes, quando tem essa resposta inicial, você pode ir mantendo, e aí isso vai, a gente tem que sensibilizar. E junto com o resto todo, lidocaína de dia. Aí aqui eu posso associar antidepressivos, porque ela está desanimada, ela está triste, a fisioterapia e assim por diante. Algumas pessoas a gente vai ver que não melhoram com a medicação local. E aí a gente tem que associar, às vezes, antidepressivos, tá? Para melhorar o ânimo dessa pessoa. E aí a gente pode utilizar a gabapentina. A gabapentina, ela é uma medicação, eu não sei se vocês são acostumados à prescrição, mas é o seguinte, comprimido tem 300 miligramas, tá? A dose máxima que eu posso chegar é 12 comprimidos por dia. Então, vejam, é uma droga que eu posso usar com segurança, né? Então, eu não tenho receio. Então, você vai falar para ela, eu posso usar 12, você vai tomar 1. Então, aí ela começa à noite, ele dá um pouco de sono. Então, é assim, não melhorou o local? Suspende o local, mantém o estrogênio, etc. E eu gosto bastante da gabapentina, eu tenho boas respostas, tá? E tem alguns que gostam bastante da amitriptilina, só que a gente vai lembrar que a amitriptilina, o comprimido é 25, a gente pode chegar a 75. Então, vejam, é 3 comprimidos. Então, não tem uma maleabilidade muito grande, né? E lembrando que a amitriptilina, eu não posso associar como, por exemplo, sertralina, porque eles dão aquela síndrome, esqueci o nome. Então, é assim, a gente pode usar gabapentina com antidepressivo. Então, eu posso associar, é mais coisa. E um dos outros que eu acabei esquecendo de colocar seria a pregabalina, que hoje utiliza-se bastante também, né? Então, é assim, é da preferência de cada um, ou a pregabalina ou a gabapentina. Gente, olha, chegou uma hora, a paciente não melhorou com nada, aí quando você vê o nome dela ali na lista de pacientes, você já começa a falar, meu Deus, qual vai ser a próxima coisa? Então, existe mais alguma coisa que a gente pode fazer? Então, eu vou dizer para vocês que se for uma vulvodínia localizada, a gente pode tentar toxina botulínica, tá certo? Ou aplicação de corticoide local. Eu já tentei um caso só com toxina botulínica, uma resposta boa, e corticoide local. A gente tem, sabe, aquele que usa para obstetrícia, né? O Celestone, você pode usar, qualquer um desses de depósito local, injeta. E eu já tive uns 3, 4 casos, por exemplo, nesse caso foi uma vulvodínia, por exemplo, desencadeada por bartolinectomia. Então, tomem cuidado com essa cirurgia, né? Então, aí a gente melhorou. E terminando aqui, gente, o que mais? Aplicação de energia. Aplicação de energia, vocês viram, a gente está no terceiro slide, no final do terceiro slide. Gente, a energia é a última coisa que você vai fazer. Porque aquela paciente que chegou para você, que já passou em 8 médicos, que reclama, que dói, etc., você fizer um laser nessa paciente, ela vai reclamar que piorou. Então, não adianta, só se você tiver, que nem a gente comentou, uma atrofia importante. Aí é uma coisa, né? Agora, essa paciente, existem trabalhos que mostram, né, que você pode ter até essa piora do coisa. Então, agora, em termos de energias e vulvodínia, alguns estudos demonstraram benefícios das energias.
e os resultados ainda com cautela. Então, esses são alguns trabalhos. E qual seria a teoria da melhora da vulvodínia? Lembrem que eu comentei que você tem uma proliferação nervosa. Você faria uma aplicação aqui de energia, você teria uma proliferação do colágeno, e aí você teria um aumento dessas camadas, e com isso você diminuiria essa exposição do nervo. Então, essa é uma das teorias da energia que funciona, né? E para terminar, eu vou dizer para vocês que essa eu nunca fiz, tá? Que seria quando você tem uma vestibulodínia, isso eu peguei de um livro, tá? Que aí você faria a ressecção ali, a cirurgia de ressecção do vestíbulo. Então, isso daqui é só para comentar, né? Porque eu sei que às vezes a gente tem residentes, alunos, que você teria essa dor nessa localização e você faria essa ressecção do vestíbulo. Então, é o que é descrito. E para concluir, então, depois desse passeio, a vulvodínia é um quadro frequente, não reconhecido na prática diária. Então, o importante, vulvodínia existe, eu sei que ela está aí. É um diagnóstico de exclusão e tem diferentes fatores causais e a terapia, ela deve ser individualizada. Então, por isso que eu coloquei tudo isso aqui para a gente entender o que eu posso fazer, não é uma coisa só. E para a gente descontrair, gente, é o seguinte, aqui a gente tem que falar para o paciente, procure que você vai ver o que você tem. E é legal, porque assim, ela fala, nossa, doutora, eu vi mesmo, é isso que eu tenho, né? Então, a gente tem sites. E olha aqui o que a gente encontra na internet. Esprema para vulvodínia, tá? Gente, receita, tava lá, como tratar vulvodínia, se você descreve assim no Google, tá? Esprema o suco de um limão, aquele da casca verde brilhante. Coe, dilui em água 50-50 e aplique na vulva, até mesmo dentro da vagina e deixe agir. Pode ser que venha arder muito na primeira aplicação, porque a pele pode estar ferida. Se isso ocorrer, dilui o suco em mais água e aplique. Você verá que a ardência diminuirá nas aplicações seguintes. Fiz isso por uma semana, depois 2 semanas. Né? No meu caso, utilizei o suco puro. Tá? Então, pense, se você ingere o suco de limão e ele não faz mal para a boca, não vai fazer para o esôfago, então ele não vai fazer para o intestino, porque para fazer para a região genital. Então, isso, eu não estou brincando. Gente, se vocês colocarem no Google, colocar receita para vulvodínia, sites leigos, tá? Então, vai aparecer isso. Então, por isso que eu acho muito interessante a gente saber que existe, nós médicos, né? E por isso que o doutor Nilson trouxe, doutor Baracá, essa daqui, porque assim, é uma aula chata, gente. A primeira vez que me convidaram para dar aula disso, eu falei, meu Deus. Então, eu acho que a gente tem que saber que existe para a paciente não fazer o tratamento com o suco de limão puro. Não é verdade? Eu agradeço a atenção de vocês. Parabéns. Professora Adriana, parabéns, excelente apresentação, bastante clara. E eu sabia que o limão, o galego, a gente usava na caipirinha, né, Pedro? Hein? Na caipirinha, mas não na vulva. Parabéns, excelente, essa viu? É a receita, né? Professora Alana, por favor, passar o microfone para a professora Alana, que é nossa especialista em vulvodínia. Eu penso que vulvodínia realmente é a enxaqueca da vulva, então enxaqueca é difícil resolver, né? E a vulvodínia também. Mas o que eu acho mais difícil e que nós poderíamos ter falado alguma coisa é em criança. Criança também tem vulvodínia. Então fica muito difícil resolver, porque nós vamos daí pensar abuso, não abuso, outras causas, né? Então, eu gostaria de saber se tu tens alguma paciente criança que tem a vulvodínia e o que fazer. Olha, Alana, obrigada pelo comentário, mas olha, eu particularmente nunca tive nenhum caso de vulvodínia em criança. Eu já tive vulvodínia em paciente muito jovem, adolescente, né? Porque hoje a adolescência agora, antes era 18, agora é 24, né? Até 30, né? Sei lá, né? Então, opa, cuidado, professor. Então, eu nunca tive nenhum caso. Lana, você teve algum caso em criança? Já?
Aí é complexo, porque essas medicações também, para a gente usar em crianças, a gente vê dose, tem que cuidar, né? Mas eu nunca vi. Né? A Elza, isso. Parabéns, Adriana, você fez uma abordagem muito boa. Você é minha filha, uma de minhas filhas colposcópicas. Excelente, parabéns. Eu queria contar a você que a vulva representa na mulher a biografia dela. Quando a paciente abre a perna, quando a paciente se posiciona na mesa, a gente vê a biografia dela, realmente. E a vulvodynia é bastante frequente, inclusive ela está incluída no DSM-5 como um transtorno de dor genitopélvica. Não é fácil tratar, porém, nós começamos a experimentar uma nova forma de abordagem. A Ana está no nosso grupo, a Wanda também, que a gente já tem experiência com vaginismo, certo? E nós percebemos que a fotobiomodulação tem um efeito muito interessante nessas pacientes, porque no início a gente pensava que era puramente emocional, mas essas pacientes, se a gente examinar, às vezes você encontra uma contratura muscular, não precisa ser do músculo transverso, do bulbo cavernoso, são diferentes tipos de músculo que às vezes reagem para essas mulheres que têm um cotonete positivo no toque da vulva. E o uso do LED vermelho facilita, certo, a melhora desse quadro, um relaxamento do assoalho pélvico com bons resultados. Logicamente que a terapia cognitivo-comportamental também ajuda essas mulheres que têm o componente psicológico associado. Tem um dispositivo, eu ainda não tenho experiência, inclusive pedi para a pessoa que vende, que é o Vulvalux, que é como se fosse um mini modes cheio de luzes vermelhas, que pode ser colocado na calcinha e isso favorece uma melhor oxigenação dos tecidos, favorece um relaxamento da musculatura. Agora, as nossas pacientes, elas dizem, nós temos que vir aqui 2 vezes ou 1 vez por semana, mas vale a pena, certo? Então, se o Vulvalux, que custa R$400, eu vi na internet, quem sabe poderia ser uma ajuda para essas pacientes, mas a gente não conseguiu ainda fazer um protocolo com esse aparelhinho. Ele se carrega como um celular e ajuda. Se os homens estão usando o capacete de LED para melhorar a atividade cognitiva dos neurônios, certo? Por que não usar esse mini-modes com a luz de LED? Obrigada, doutora Elza, pelo comentário, né? Minha mãe colposcópica, né? Me ensinou muita coisa, junto com a Lana, em termos de vulva. Mas o LED, a gente tem experiência com LED vermelho como anti-inflamatório mesmo. Também, experiência para vulva, não tenho, né? Mas é uma coisa que provavelmente... vou procurar, doutora Elza, a gente vai atrás. Absorvente piscando, não é? Sim, mas esses projetos assim tem que ser feito um projeto de pesquisa, aprovar na comissão de ética para depois fazer. A gente precisa realmente tomar muito cuidado com as inovações que aparecem para não fazer experiência em ânima nobre, né? E depois ter problemas. É uma coisa, sabe, professor, que é interessante. A gente chega no consultório, vem essa história, vocês devem estar sofrendo mais, né? A gente vem, olha, porque eu uso isso, eu uso chip, eu uso não sei o quê. Eu falo, olha, desculpa, eu sou uma cientista, entendeu? Para poder usar alguma coisa, eu preciso ter uma prova que um estudo mostrou isso, não é? Então, é isso que a gente, geralmente, quando alguém vem com umas modas limão, a gente fala isso, né? Perfeito. Theo Lerner, depois Jesus e Filassi. Adriana, parabéns, né? Foi extremamente didática a tua aula, e complementando o que a doutora Elza falou, a gente vê muito na sexualidade essa associação entre vulvodynia e vaginismo, né? Que agora é distúrbio da dor genitopélvica, penetração, e eu queria que você comentasse um pouco
é que a gente faz a diferenciação? São duas coisas que têm uma origem emocional muito forte, não tem uma causa orgânica muito detectável, né? E como é que a gente faz a diferenciação entre as duas coisas, né? Acho que essa é a pergunta que eu te faria. Obrigada pela pergunta. É bem isso que você colocou, até quando eu comentei sobre o diazepam, né? Que existe essa associação, né? A vulvodínia é a dor vulvar. Então, o que acontece? Quando a paciente tem uma vulvodínia, que é principalmente às vezes externa, você toca, ela mostra onde tem, e muitas vezes, se não é a vestibulodínia, você consegue colocar o espéculo, você consegue examinar normalmente. Agora, quando ela tem o vaginismo, só de você colocar a mão, ela já pula, né? Então, mas eu já tive pacientes com vulvodínia e vaginismo, né? Então, eu acho que assim, a dor vulvar, você vai encostar, ela diz que tem, eu acho que essa é a diferenciação. E nesses casos, aí está descrito, né? E eu já utilizei em alguns casos, o diazepam vaginal, que aí você, teoricamente, você usa um comprimido de 5 miligramas, você teria uma diminuição daquela espasticidade, né? Ela usa na hora de dormir, a vagina absorve também, né? Medicamentos, e aí a gente teria uma melhora. Isso que eu já tive poucos casos, mas até deu certo. Curioso, né? Diazepam vaginal. Professor Jesus. Adriana, parabéns, um prazer tê-la aqui. Eu queria fazer com você uma reflexão da fisiologia e depois eu vou te fazer uma pergunta. Quando nós analisamos o homúnculo de Penfield, a representação da vulva no cérebro é maior do que todo o tronco. E isso vale também para o pênis e o escroto. Ou seja, os genitais eles são altamente representados, portanto, tem muitas terminações nervosas. A mulher tem vulvodínia, o homem não tem escrotodínia. E tem muito mais motivos para ter, porque tem mais volume, é um órgão de choque como é a vulva e não tem. As mulheres depilam, os homens não. Pelo menos até agora, talvez daqui a pouco. Mais ou menos, Mais ou hein? menos. Mas, se tem pelos nessa região, não é por acaso. Deve ter um motivo, porque é a área de atrito. E ninguém fala disso. Né? Qual o significado de depilar? As mulheres depilam, assim, é uma ojeriza qualquer fiozinho de pelo que tem ali. Eu não sei se é uma amostra viciada, mas as pacientes com vulvodínia eu sempre orientei, espera um pouco, porque não é só depilar, é arrancar o pelo para que nunca mais apareça. Queria a sua opinião sobre isso. Obrigado pela pergunta, professor Jesus. Mas olha, posso dizer, eu nunca pensei na dor no pênis. Não sei, né? Não sei, esse negócio nunca... No testículo tem a cueca apertada. Tem isso, uma coisa que... Nunca pensei, mas é assim, é bem isso que você falou. A vulva, ela tem uma sensibilidade, pensando como um órgão sexual, ela tem uma inervação exagerada. Agora, em relação aos pelos, eu vou dizer que tem algumas indicações em vulva, em doenças da vulva, que a gente indica a depilação. Por exemplo, hidradenite, a gente tem, porque o folículo tem relação com isso. Agora, viromania. Isso, outro dia eu estava até lendo um artigo que ele fala que a vulvodínia, como chama, a depilação virou agora moda, né? Ela é moda, porque... Então, o que eu estou colocando é que virou moda, é que hoje é um negócio assim, todo mundo depila. Então, se todo mundo depila, se eu não depilar, eu sou estranha. Então, isso que eu estou comentando. Sim. Então, virou essa moda agora de depilação que todo mundo tem que fazer. Agora, em termos, assim, estudando, já escrevi até um comentário de depilação. Teoricamente, a gente precisa tomar cuidado, porque você tem que puxar, você pode infectar, você pode ter esses problemas, mas, assim, em termos... para a higiene, não teria problema. Pensando em termos científicos, tem problema tirar todo o pelo?
Teoricamente, não. Só que com o caso de vulvodínia, eu contraindico e eu peço, como tem aquelas maquininhas de cabelo, né? Eu falo para o paciente comprar uma daquela e aí ela deixa o pelo, sem tirar, ela só para. Eu acho interessante porque qualquer estímulo, imagina, quando tira com a cera, gente, é um horror, não é? Aquilo ali piora bastante. Então, nesses casos, eu acho que seria interessante não depilar. É verdade. Mas hoje é moda, super moda. Professor Filassi, por favor. Bom dia, bom dia. Parabéns, Adriana, excelente apresentação de uma coisa que a gente não sabe a solução, né? Então, eu queria, já que é um problema emocional, ninguém sabe direito de onde vem isso, tem algum trabalho sobre o uso de cannabis, o CBD, que hoje se usa para tudo quando é problema que ninguém sabe a solução? Tem estudo sobre isso? Filassi, um prazer. Essa sua pergunta. Tem estudos em fases iniciais, sim. É que assim, eu não comentei tudo que existe, né? Mas quando você procura no PubMed, existem, em trabalhos de cannabis, existem algumas dores crônicas e já vi alguma menção ou outra a vulvodínia, né? Eu tenho uma paciente com vulvodínia que ela veio já usando cannabis e ela falou que ela dorme melhor, etc. Então, eu acho que eu não comentei aqui, mas eu acho que é uma estratégia muito boa. Olha, eu acho que para endometriose, que tem dor crônica, para tudo isso, o cannabis tem servido como uma boa alternativa terapêutica mesmo, né? Ok, obrigado. Local eu não vi. O que eu li era o cannabis sistêmico, né? Nunca vi local, CBD. Mas isso é um trabalho interessante, pensando em desenvolver, né? O difícil de estudo de vulvodínia é que a gente pensa, mas assim, o que chega para a gente não são muitos casos, né? No ambulatório. Então, você conseguir um N grande para a gente fazer um estudo é complexo, né? Perfeito. Professor José Maria. Então, bom dia. Bom dia. Excelente palestra. Acho que aprendi muito hoje a respeito de vulvodínia. Adriana, você falou muito bem a respeito das energias. Só que as energias é bem amplo, né? Nós temos laser, nós temos LED, nós temos hoje o Frax e assim por diante. E cada energia vai ter uma penetração. Por isso que a literatura não é clara a respeito disso. Alguns trabalhos falam que pode melhorar, mas outros falam que piora. Mas minha grande preocupação não é a energia em si, mas o que a pessoa está fazendo de harmonização genital. Por quê? Você falou sobre a bartolinectomia, que pode dar vulvodínia. Hoje o pessoal faz ninfoplastia, faz perineoplastia, faz aplicação de colágeno, aplicação de enchimento, vulvar, e estão fazendo a loucura, inclusive com as energias. Então, gostaria de saber a sua experiência, que se você recebe muitas pacientes depois de harmonização genital no seu consultório. Olha, essa parte de energias é muito importante, porque é assim, hoje me botaram, José Maria, num grupo de... tem uma sociedade de estética, eu não sei se todo mundo sabe, tem a ABGREF, Associação, eles se intitularam Associação Brasileira de Estética Genital, eles até têm um congresso, né? E aí, não sei por que alguém me colocou nesse grupo, José Maria. Aí eu fico lá, assim, morta, só, assim, vendo esse é um parênteses, né, professor? Só assim, escutando as barbaridades, o que eles colocaram, né? Então, é assim, a gente, eu não sei se vocês têm ideia, vocês já viram falar ninfoplastia sem pontos e sem corte? Vocês já ouviram falar? Então, o que eles fazem? O laser CO2, ele tem um módulo cirúrgico de disparo. Então, a gente aumenta a intensidade e a gente solta pontos. Então, eu peguei uma paciente que ela fez a ninfoplastia sem corte, que eles pegaram a vulva dela, então vocês imaginam fazendo várias linhas com pontos. Então, ela ficou os lábios menores ficaram
uma peneira, entendeu? E aí, aquilo ali, a teoria dessa grupo é que você faz isso, aí cria um processo inflamatório e ele regride, né? Ele causa uma diminuição do tamanho e aí você não precisa cortar. E aí, o que está acontecendo? A gente está tendo, por exemplo, nesses casos, eu já peguei no consultório dor vulvar, pós-laser normal, né? A paciente não tinha nada, vamos fazer o laser preventivo, gente. Então, esse caso, a gente já pegou pós-ninfoplastia, tem agora também o pessoal usando umas substâncias para clareamento, né? Então, a gente tem que tomar, a sua pergunta é muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado na vulva, né? Em termos de manipulação, né? E as energias que utilizam, estão aparecendo aparelhos, e qualquer um compra. Uma vez eu fui num curso, e aí as pessoas compram o aparelho. Gente, acho que devia ser assim, é proibido a venda para quem não tem um curso prévio. E as pessoas compram e fazem, né? E aí tem essas sociedades, né, que disseminam, né? Infelizmente. Eu recebi, há umas 2 semanas atrás, um folder, uma professora muito conceituada, participa das nossas sociedades, inclusive da nossa sociedade maior, a Febrasgo, um curso com ninfo, não sei o quê, um monte de coisa. Eu fiquei chocado, porque é uma pessoa que eu conheço desde os tempos de estudante de graduação. Falei, puxa vida, mas... E um curso grande. Até já me pediram para dar aula de laser. Eu falei, olha, eu faço laser raiz. Não tem? Agora todo mundo fala raiz e Nutella, né? Eu faço laser... laser raiz? Laser raiz, vida. entendeu? Porque eu, assim, sei. Esse negócio de Nutella, de essas estéticas, aí não é a minha praia. Nutella, meus netinhos gostam de comer Gosta, Nutella, não é? Mas assim, laser Nutella esse povo faz. Eu sou raiz. Eu destruo lesão, eu faço coisa que precisa, né? Isso aí. Foge disso. Ana, depois, encerrando o professor Nilson. Parabéns, doutora Adriana. Eu queria só falar a respeito numa questão emocional, que representação emocional essa mulher tem dessa vulva, que não é perguntado. E se essa vulva, para mulheres comuns, é um lugar onde passa um feto e tem uma representação sexual, que representação sexual essa mulher tem? E eu queria saber, na sua experiência, quantas dessas mulheres teve abuso sexual? Isso é pesquisado? Porque o abuso sexual é uma epidemia, né? A gente tem mais de 30% no nosso ambulatório, e a gente vê a repercussão que isso tem na vida das mulheres. Às vezes, elas vêm dizer para nós aí aos 60 anos de idade. E ela passa por vários médicos, isso não é perguntado, não é falado, não é conversado, também ela não diz. Então, eu queria saber se, na sua experiência, no número de pacientes que você tem, qual seria a percentagem de mulheres com abuso sexual? Essa pergunta é muito importante. Eu vou dizer que, assim, eu tive poucos casos. No consultório, eu tive 2 casos, né, que foi abuso na infância. É importante, né, porque essa paciente não só tem a vulvodínia, como o vaginismo. E uma coisa também que eu acho importante perguntar, e é engraçado, gente, hoje acho que as jovens não têm tanto isso, que é assim, não deu certo, vou embora de casa, né? E as pacientes de meia idade, assim, na minha idade, ainda tem aquela história que o casamento deve ser eterno, algumas têm a criação. Então, é assim, aquele sofrimento da coisa acaba gerando isso. Então, aí você pergunta na anamnese, você tem relação com seu marido? É assim, eu não gosto, mas eu tenho porque ele quer. Então, você vê que tem esse contexto. Às vezes não é abuso, mas você vê que tem uma coisa complexa por trás. Tem um abuso marital também, né? Isso. Que ela tem relação sem permissão. Professor Nilson, por favor, para encerrar. Não, queria parabenizar você, Adriana, pela beleza da apresentação. Tinha assistido junto com o Baracá no Hormogin, achei uma abordagem diferente, gostosa, boa da gente ver, e extremamente complexa, né? Acho que faz parte do conceito de saúde, né? É o trinômio, né? Biopsicossocial, né? Acho que isso. E o Jesus levantou um aspecto que eu, particularmente, nunca tinha pensado, né? Que é na questão dos modismos, né? Sobrancelha, cílio
E na vulva é o contrário, né? Aqui elas acrescentam, e na vulva elas retiram, né? Será que isso tem impacto? Talvez sim, porque a sensibilidade é gigantesca, né? Interessante. E gostei também de uma pergunta do Filace, que é a respeito do cannabis. Eu tenho uma paciente que ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, e ela tem uma empresa de cannabis, tem dificuldade até com a patente nos Estados Unidos, cannabis para dor, para determinados tipos de dor. E ela fala que, a depender da região, às vezes a composição tem que ser um pouco diferente. Me fez eu pensar em uma coisa que também que a gente acaba não pensando, né? E começa, apesar de algumas dificuldades não pequenas, às vezes grandes, a questão da cannabis na forma de aplicação na pele e não por via oral, né? E, na verdade, muitas vezes é o óleo, né, que eles utilizam. É uma coisa a se pensar, mas é um problema, é a pedra no sapato da gente no consultório. Realmente é muito difícil, né? E aqui a gente... nós aprendemos muito com a Lana aqui, né? A Lana com a questão da vulvodínia, né? Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, a Lana já dava aula para mim, né, a respeito das vulvodíneas. Mas queria parabenizar você pela beleza da apresentação e mostrando as dificuldades que existem. Tá? Parabéns. Obrigado. Obrigada. Eu queria pedir também uma salva de palmas para a nossa rainha da vulvodínia, Lana Maria.